Bom dia, graça e paz, queridos. Deixa eu te perguntar, você tem Deus na sua vida? Se sim, como é que você sabe que você tem Deus na sua vida? Quais são as evidências de que você tem Deus na sua vida? Amados, vocês já viram aquelas crianças que parecem muito com o pai? Quando a gente olha, a gente fala o quê? Nossa, fulano é a fotocópia do pai. Por quê? Porque tem as características do pai, porque se parece, às vezes fisicamente e até nas atitudes. Então, uma das provas de que se nós somos filhos de Deus é que nós andamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. É porque nós parecemos com Ele, é porque nós temos as mesmas atitudes, que nós revelamos os atributos de Deus. Uma das principais características de uma pessoa que tem Deus na sua vida, de uma pessoa que está cheia de Deus, é o perdão. Essa pessoa tem capacidade de perdoar. É a compaixão. Essa pessoa se coloca no lugar dos outros. Jesus fez isso. Ele olhou para nós aqui na terra e ele nos viu como ovelhas desgarradas sem pastor. E ele se compadeceu e ele se colocou no nosso lugar de tal maneira que ele assumiu toda a nossa culpa, toda a nossa condenação, e ele se fez maldição por nós. Porque é uma diferença muito grande em ter dó e compaixão. A dó fica só no campo das emoções, mas a compaixão não. A compaixão é da alma e a pessoa se coloca literalmente no lugar da outra e tem uma atitude. E foi isso que Jesus fez, ele teve atitude. Então, aqueles que têm Deus revela os atributos comunicáveis de Deus: compaixão, perdão, misericórdia, bondade, justiça. Amados, e no nosso meio cristão, o que nós mais vemos é pessoas julgando os outros, condenando os outros. Pessoas que, ao invés de se compadecer do seu próximo, como o Senhor Jesus nos orienta, amar o teu próximo como a ti mesmo, mas não. Nós preferimos julgar, nós preferimos condenar. Se alguém já está numa situação de queda, de pecado, nós vamos lá e acabamos de chutar o cachorro que já está caído. Muitos de nós não têm compaixão, muitos de nós não têm misericórdia, se unem ali numa rodinha para falar mal da pessoa pelas costas, para serem escarnecedores. E isso é numa grande maioria, irmãos, numa grande maioria. Só que a palavra de Deus, ela nos orienta que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, né? Quer dizer, não é contra pessoas, mas contra principados, potestades, dominadores do mal, contra os espíritos malignos que agem nas regiões celestiais. Amados, muitas pessoas estão vivendo cativeiros espirituais, vivendo em densas trevas, não é porque elas querem, mas é porque elas estão escravizadas. Porque elas estão perdidas. A palavra de Deus diz que o perdido está verdadeiramente perdido, indo a passos largos para um caminho de condenação eterna. Sabe? Lá em 2 Coríntios 4,4 diz que o príncipe desse século, ele cega o entendimento das pessoas, cauteriza a mente para que a pessoa não veja brilhar a luz do evangelho nem a glória de Cristo. E nós não fomos chamados, irmão, para julgar essas pessoas. Nós não fomos chamados, amados, para condenar ninguém. Nós fomos chamados para ser luz e sal da terra. O Senhor Jesus, ele resumiu os mandamentos, a lei. Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E nós falhamos miseravelmente nisso, porque às vezes nós não amamos nem os que estão dentro da nossa igreja. Nós não temos misericórdia e compaixão nem dos que estão dentro da nossa igreja, quanto mais dos que estão lá fora. Às vezes nós somos como Jonas. Nós achamos que as pessoas têm que morrer mesmo porque estão pecando, porque são ímpios, sabe? Jonas não quis pregar para Nínive, não foi porque ele estava com medo de ser morto lá, mas porque ele tem o senso de justiça própria dele, que achou porque eles são pecadores, eles tinham que morrer mesmo. E nós estamos assim muitas vezes, amado. Nós agimos assim, tem que ir pro inferno mesmo, só vive pecando, vive em adultério, vive em prostituição, vive no homossexualismo, tá nas drogas, porque não presta mesmo. Tem muita gente assim no nosso meio, vivendo de um legalismo, vivendo de um senso de justiça própria, irmãos, vivendo de um moralismo
E isso é pecado. A gente está tão errado quanto quem está lá fora, porque a única diferença entre nós que temos o evangelho na nossa vida e quem não tem é a consciência de que somos pecadores, é a gente dobrar o nosso joelho à noite e pedir perdão. Nós só fomos alcançados unicamente pela graça, compaixão e misericórdia do Senhor Jesus. E nós não fomos chamados para julgar ninguém, para condenar, porque com o mesmo peso e medida que nós julgamos, nós também seremos julgados. E as pessoas esquecem disso. Com o mesmo peso e medida que eu julgo meu irmão, que eu julgo aquele que está lá fora, eu também serei julgada, eu também serei condenada. Olha, não esquece que Efésios 2:2 diz que o espírito de engano é o que habita na vida daqueles que são filhos da desobediência. Tá entendendo? Assim como aquele que aceitou a Jesus, que entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo habita dentro dele. E aqueles que estão lá fora, aqueles que estão em pecado, vivendo segundo o curso do mundo, é o espírito do engano que habita dentro deles. E a gente tem que ser o que, amados? Essa luz, essa ponte que leva o evangelho. Não pessoas para apontar, para acusar. Isso aí o diabo já faz. O diabo já é o acusador. E a nossa luta não é contra as pessoas. Não é contra aqueles que nos ferem, que zombam. Porque a gente fala, eles zombam do evangelho, eles zombam de Cristo. Mas não são eles. É o espírito das trevas que tem usado essas pessoas. E nós temos que aprender a amar as pessoas como Cristo amou. Peça ao Senhor, me ensine a amar as almas perdidas. O nosso papel aqui é levar o evangelho, não é julgar ninguém, não é condenar ninguém. O nosso papel é levar a semente, o poder da palavra de Deus. E não condenar ninguém, para isso já vai ter o juízo final. Amém? Se posicione como alguém que ama. E ore pelas pessoas, pela salvação das pessoas. Amém? Deus te abençoe.